Graça e paz, povo de Deus! Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Ao meu lado está Flavinha. Bom dia, Flavinha, paz. Bom dia, paz. Flavinha, a gente conversava no programa anterior, né? Nessa construção de 30 anos de evangelho, algo que você pôde viver no Senhor, que foi um tempo de estar afastado de uma das funções às quais você se identificava bastante em relação à igreja, acreditando, né, que se não tivesse exercendo a função a qual o teu coração tinha o desejo, não teria sentido algumas coisas. Eu tenho certeza que muitas pessoas agora, assistindo, ouvindo o programa, talvez não consigam entender esses processos tão importantes, né, na nossa vida para aperfeiçoamento, para crescimento. Um texto em João, no capítulo 12, versículo 23, diz assim: Então ele respondeu, Jesus falando, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Olha o que Jesus diz. Se o grão de trigo, ao ser jogado na terra, não morrer, ele é só um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Uma outra tradução vai dizer, se morrer, vai atrair para si muitas pessoas. O que mais nós temos dificuldade hoje na construção de igreja, na construção de evangelho, exatamente esse morrer para atrair pessoas. Eu vejo, e a gente lida com isso, você hoje é uma ferramenta interessante, né? No contexto da igreja, Semeando Família, na construção do Ministério da Juventude, que existe, infelizmente, em nosso meio, porque você, são 30 anos de evangelho, 30 anos de caminhada, deve ter visto muito ego sendo construído nessa relação de ministério, os achismos, né, que são pessoais, os desejos da alma, e o quanto esse não morrer, onde a gente tenta manipular aquilo que você sentia, né? Não tem motivo para eu estar afastado da adoração, por que eu não estou no louvor? Né? O quanto o nosso ego, o nosso orgulho nos faz deixar de perceber algumas coisas e o reino não cresce, as pessoas não são atraídas. E quando você percebeu que você tinha um carisma interessante com as coisas do Evangelho, mas quando você em algum momento permite-se morrer, quantas pessoas foram alcançadas e o que Deus tem feito, né? nessa construção da Flavinha do louvor, hoje liderando a juventude da igreja. Como tem sido isso na tua vida? Então, quando eu retornei para o altar, né? Voltei a tocar, eu comecei a ter alguns questionamentos dentro de mim. Porque eu ficava pensando, tá, eu voltei, mas qual o propósito? Aleluia. Por que eu estou aqui? Eu estou fazendo o quê? O que Deus quer de mim? E eu comecei a entender que eu tinha que fazer algo para o reino, eu tinha que entender qual era o chamado de Deus para a minha vida. E eu fui entendendo que eu tenho uma palavra que me marcou muito, que é quando Jesus ele ressuscitou, né? E ele vai para Pedro e fala, você me ama? Então cuida dos meus, né? Cuida de vidas. E eu fui entender que Deus chamou cada um para alguma função, mas todas elas Aleluia. Se formam um só. Na verdade, eu posso pregar, eu posso cantar, posso tocar, posso fazer o que for, mas essa unidade, ela vai me jogar automaticamente para cuidar de vidas. Para ter amor por vidas. Aleluia. Então eu fui entendendo que se eu estivesse tocando ali, se eu não pudesse tocar vidas, não tinha um porquê. Eu não tinha porquê. Eu poderia adorar em casa, poderia adorar em qualquer canto, e foi ficando pequeno. Porque eu achava assim, é pouco demais eu chegar aqui num culto, tocar e... Na verdade eu queria sair, largar o violão lá, descer e tocar pessoas lá embaixo. Então isso foi o primeiro ponto. Eu comecei a sentir dor de tipo assim, tem pessoas ali que ninguém sabe o problema que eles estão passando. Tem pessoas ali que estão querendo se suicidar, estão com vários tipos de situações. O que eu posso ser resposta para eles? Aí veio os questionamentos com o Senhor, que eu passei muito tempo conversando contigo sobre essas dores que eu precisava
Aí veio a situação dos jovens, e quanto mais eu vivo os jovens, eu percebo que tem muita coisa para fazer ainda. E que eu não fiz nem 1%, e Deus está me chamando mais, e está me chamando mais, e está me chamando mais. Então eu acho que, sim, com todas as situações que eu vivi, eu aprendi isso, mas Deus está chamando todos para isso. Aleluia. Todos. Não importa se canta, se toca ou se está ali no banco. Até ali no banco tem uma função, tem um porquê, né? Às vezes tem uma pessoa ali que está travada, está precisando de um abraço. E esse abraço muda uma história. Eu estava lendo ainda agora que um satanista, ele chegou para fazer gravar uma na rádio, e uma moça levantou, abraçou ele e não falou nada. E ele nunca tinha recebido um abraço igual aquele. Nunca. E a partir daquele momento, ele começou a questionar. E ele aceitou Jesus. Aleluia. Então, esse amor, ele muda a história, ele muda tudo, ele muda conceitos, ele é capaz de destruir qualquer tipo de satanismo, qualquer tipo de coisa. Hoje em dia, eu creio, né? A gente tem muita pessoa que canta, tem muita gente que toca muito bem, canta muito bem, prega muito bem. E eu acho que a nossa maior carência não é de um músico talentoso, de um ministério novo de louvor. A nossa carência é de paternidade. É de pessoas que se levantem nas suas funções, que toquem, que cantem, que preguem, mas que tenham um sentimento de pai, de mãe, de cuidado, de amor. O que Jesus falou para Pedro: não importa os tropeços, se você me negou ou não importa se você me ama de verdade, você vai cuidar de alguém. Jesus ele constrói essa parábola do bom samaritano, né? Ele diz para aquela pessoa que quer saber das coisas de vida eterna, ele fala assim: tá vendo o teu próximo? Cuida dele você. E a gente terceiriza. O baixista terceiriza o cuidar do próximo, o guitarrista terceiriza isso. E, na verdade, esse momento da adoração ao Senhor revela a essência dele. A essência do Senhor são vidas, né? O tempo todo Jesus desconstrói essa individualidade, né? O tempo todo ele fala: cuida do teu próximo. Aleluia. Então, a gente é orgulhoso, a gente só pensa na gente. Então a gente pensa: eu tenho que tocar melhor do que o outro. Não importa, eu não posso ensinar alguém. Eu preciso para mim, eu preciso me destacar. Mas Deus está falando: vai, cuida daquele ali, ajuda ele a crescer junto. Vamos, cuida. Então se a gente começasse no altar, um cuidando do outro, e isso fosse transbordando, a gente não tinha... essa individualidade na igreja teria sido quebrada já. E isso vai atrair muito mais pessoas. Essas pessoas têm que ver na gente que a gente ama e que a gente quer próximo. Glória a Deus. Você que está assistindo agora e ouvindo isso, se o grão de trigo, ao ser lançado na terra, ele não morrer, ele não produz fruto. De repente, o que você acha que é uma afronta, o que você acha que é uma perseguição, na verdade é o Senhor te dando a oportunidade de você morrer para poder atrair para si o maior número de pessoas possíveis. O Senhor olha para a terra e vê tudo que Ele criou. Cidades lindas, paisagens maravilhosas, cachoeiras incríveis, o mar. Quem mora em Arraial do Cabo? Arraial do Cabo é lindo, Búzios, né? Sem braça. Lindo! Mas aquilo que mais chama a atenção de Deus na face da terra é o ser humano. E Ele ativa cada um de nós para isso. Então, de repente, você está vivendo o tempo como a Flavinha viveu, de poder pensar que existem coisas maiores, se tratando de igreja, se tratando de reino, que são as vidas, né, Flávia? Com certeza. Acho que o tempo todo, né, o Senhor chama a nossa atenção. Esse é o nosso chamado, né? A gente acha que o nosso chamado é o microfone, tá falando. O nosso chamado é incendiar o máximo de pessoas para Cristo, né? Não importa o que você está fazendo. O que importa é que aonde você estiver, você tem que incendiar a galera. Amém. Você que está aí agora, seja tocado pelo Espírito Santo para viver o novo de Deus e poder alcançar o maior número de vidas possíveis. A sua mãe, de repente, já orou tanto pela tua vida e você foi alcançado pelo Senhor. Acho que hoje é o dia de você dobrar seu joelho, orar, se permitir fluir naquilo que é o teu chamado e ministério, é óbvio, mas entender que nada é seu. É um Pai nosso, é um pão nosso. Isso precisa ser distribuído ao maior número de pessoas possíveis, sem ego, sem orgulho, né? Mas nessa intenção daquilo que o reino de Deus tem pra gente.
O amor, né? Amém. O amor, ele... Jesus é amor, né? Então, se a gente entender a essência de Jesus, se a gente quiser ser igual a ele, a gente vai ter que amar, não tem jeito. Aleluia. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe sua vida. Paz de Cristo. A paz.